Você tem que viabilizar tudo isso para poder ter uma análise melhor, tá? Para poder analisar melhor isso tudo, tá ok? É, a essência desse processo é levantar uma série de perguntas críticas e oferecer respostas a elas. Ao final, seu plano irá colaborar para que você possa responder a seguinte pergunta: vale a pena abrir, manter ou ampliar meu negócio? Vale a pena abrir o meu negócio, o meu pensamento? Porque você vai depositar uma quantia muito grande financeira. Quando a gente fala grande, pode ser pequena para uns e para outros muito grande. Mas eu estou falando coisas que são cabíveis para vocês. Né? E aqui, inclusive, nós vamos discutir como vocês vão analisar preço, inclusive, que é um grande problema de mercado desse empreendedor, né? Esses novos mercados, como que nós vamos analisar? Né? Nessa pandemia, um exemplo para vocês, aqui ao lado eu moro no Tatuapé, tá? Então, na rua ao lado aqui, que é uma rua boa também, a região é boa, interessante, tinha um restaurante porqueiro, tem ainda. Na pandemia, ele continuou fazendo uma média de 35 pratos para vender, delivery. Eu falei para a Lúcia, minha esposa, eles vão quebrar rapidinho, porque online não tem como, os deliveries não tem como vender 35 pratos. E foi o que aconteceu. E nesse período ainda veio o Lopes, um mercado enorme da Zona Sul, tem alguma coisa na Zona Norte, na Zona de Guarulhos e tal, mas que poderia agregar muitos itens para eles. Mas eles erraram porque eles ficaram sem capital de giro, que é outro item que nós vamos aprender também, vou ensinar, explicar a vocês a necessidade de um capital de giro. Porque se você fica sem fluxo de caixa, sem capital de giro, você está quebrado. E não é nada difícil, pessoal. Não se esqueçam que a empresa é igualzinho à nossa vida. Tá? Se você está sem fluxo de caixa, um exemplo, você tem que pagar uma fatura do cartão de crédito dia 20, mas você recebe dia 30. Como é que você faz para pagar? Isso é fluxo de caixa. O grave nisso tudo é que se dia 30 você não tiver dinheiro para pagar a fatura do dia 20, aí não é fluxo de caixa. Aí é capital de giro, que você está sem capital de giro nenhum. E não é que é um crime. Todos nós temos essa situação. Todos nós. Tá? Então não fiquem tristes. Todos nós vamos passar durante a nossa vida por uma série de perrengues, por dificuldades. E nós somos brasileiros, não se esqueçam disso. Vocês são jovens, e graças a Deus que vocês são jovens, né? Mas a gente passa por situações graves, né? Graves, né? Até de pensamento, como vem ocorrendo hoje. Então, a gente tem que aprender, tá bom? Imagine que você deseja construir uma casa, organizar uma festa, viajar para o campo ou para o litoral. Com certeza, sua intenção é que tudo dê certo, mas para que isso ocorra é necessário fazer cuidadosamente um planejamento. Sim, se você não se planejar, para tudo na vida. E aí eu pergunto para vocês: vocês se planejam? É que ninguém ensinou, talvez ainda para vocês, que o que vocês já fazem é um planejamento. Vocês vão trabalhar, vocês vão para a escola. Ah, porra, eu quero comer um McDonald's de domingo. Você está se planejando. Tá? Eu quero comprar uma calça, um vestido, uma blusa. Você está se planejando. Tá? Tudo isso é planejamento. Tá? Então, ele vai desde
um sorvete, desde um sorvete até a montagem, a criação, todos os dias, todos os segundos nós estamos nos planejando. Tá? Vocês estão assistindo esse vídeo comigo agora e vocês estão planejando alguma coisa depois que vocês assistirem o vídeo. Olha a importância do planejamento. Imagina isso numa empresa. Imaginem isso no nosso dia a dia. A necessidade disso. Tá? Tá? Então, não se sintam nunca envergonhados, não se sintam nunca diminuídos porque eu não sei, eu não fiz. Não, nunca. Tá? Eu estarei sempre aqui. Eu sou professor há 22 anos. Tenho alunos que têm hoje 40, 45 anos, do início lá da minha vida profissional, e eles me encontram, mandam e-mail, entram no WhatsApp, e falam, Verde, lembra que você falava tal, 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 tal? Verde, consegui comprar meu apartamento. Parabéns. Parabéns. É isso. Tá? Então, quando nós colocamos situações para vocês, tudo dentro dessa área, dessa dificuldade, dessa correria que todos nós temos para crescer. Tá? E vocês têm que crescer. E eu não falo crescer como caráter, como ética, isso você já tem. Isso você já tem, sem conhecê-los, você já demonstra tudo isso. Tá bom? Preste atenção nessa palavra, preste atenção nessa palavra, planejamento. Ou seja, a casa, a festa, a viagem não vão ser realizadas apenas porque você assim deseja. Mesmo que seja um desejo importante. Um desejo simples. Né? Eu costumo colocar para todos os meus alunos que se a gente tiver dinheiro, seja ele pouco ou muito, mas desde que seja uma coisa normal, nós conseguimos protelar a morte. Tá? A gente consegue protelar a morte. Porque aí você vai ter um bom plano de saúde, você vai ter uma alimentação melhor. Tudo isso é planejamento. E eu vou falar para vocês, isso não existia na minha época de jovem. Tá? Eu fui lá lutando, 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 lutando. E as pessoas têm medo de falar sobre a vida delas. Eu não tenho. Tá? Porque é uma vida de luta, de caráter, de dignidade, de reerguimento, igual de vocês. E será igual a de vocês. Tá? Olha a luta de vocês. Eu trabalho desde os meus 12 anos. Né? Isso é muito importante para todos nós. Vocês aí nessa luta e na competência de vocês. Eu fico emocionado com tudo isso. Tá? Ideias assim nascem em nossos corações. Exatamente o que eu estou colocando. Porém, para que elas se tornem realidade, é preciso construí-las passo a passo. Tá? E ao final desse mês, provavelmente, a gente vai criar uma empresa. Tá? Uma empresinha simples, vocês vão postar. Uma empresinha, vou dar receitinha de bolo para vocês, vocês vão pensar naquilo que vocês querem e vão criar uma empresa. Vai ser muito bom. Tá? E se vocês quiserem, eu mando os slides todos das aulas para vocês. E vocês guardem isso amanhã, essa receita de bolo que virá mais para o final. E aí vocês vão criando as empresas, a vida de vocês. Tá bom, pessoal? Para que uma viagem aconteça, é necessário escolher o local a ser visitado, decidir o tempo da viagem, quanto dinheiro levar, comprar passagens, reservar o hotel, arrumar as malas, entre tantas outras coisas. E, principalmente, cuidados. Nesse momento que nós vivemos, cuidados. Muitos cuidados. Físicos, mentais. Tá? Então,
Vocês entenderam o que eu quis falar? Ok? Se para uma viagem simples precisamos fazer tudo isso, imagine quando queremos abrir um negócio. Empreender, muitas vezes, é uma viagem para um lugar desconhecido. Sim, sim, sim. Sim. Eu dando aula em Campinas, na faculdade, que na realidade eu sou professor universitário, e o grupo montou a estrutura de uma empresa em Campinas, de uma pizzaria em Campinas, maravilhosamente. Mas eles não queriam usar forno a lenha, e sim forno elétrico. A pizza com forno elétrico, ela perde profundamente a qualidade de pizza. Perde profundamente. Tá? Ela vira nada. E eu comuniquei, a hora que eles me mostraram, eu falei para eles e tal. E a minha finalidade sempre é que os alunos se reúnam e montem e criem a empresa. E eles criaram a empresa, a pizzaria. Assim que inaugurou, claro, foi feita uma campanha de marketing maravilhosa, a gente ajudou eles a fazerem, tudo direitinho, tudo maravilhoso, os folders, os banners, tudo maravilhoso. O produto ficou ruim. Então, enquanto eles estavam, em 10 dias praticamente, eles perceberam que a pizza no forno a lenha é horrível. Só vai gostar quem não sabe o que é pizza, um exemplo. Isso, paralelo, eles construíram um novo forno. Em 3 dias, claro, eles tinham capital de giro, construíram um novo forno em 3 dias. E a pizzaria voltou a faturar maravilhosamente. Então, naqueles 10 dias, eles venderam coisa de 200 pizzas só. Horrível, horrível, horrível. Para o capital, para o investimento deles. E nesse momento, a hora que eles colocaram o forno a lenha, essa pizzaria até gastaram menos energia, porque a lenha é muito mais barata. Eles passaram a vender uma média de 2.500 a 3.000 pizzas por mês. Tá? É um negócio tão sério que eles estão lá até hoje. O grupo, os 5 alunos, continuam com a pizzaria, estão tocando, comem da pizzaria, sustentam a sua família da pizzaria. Tá? Então, isso é um momento, é uma forma de muito orgulho. Sim, tenho muito orgulho por isso, pessoal. Tá bom? Então, nós vamos encerrar hoje. E eu vou pedir para vocês que, dentro daquilo, tem 2 vídeos. Tem um que eu bati a mão aqui, mas também vai o início para vocês. Que vocês façam um favor, criem uma redação. Podem conversar comigo no grupo. Estou no grupo com vocês. Tá? Podem perguntar o que for a qualquer hora, tá, pessoal? Não existe, eu não crio problema. Olha, vocês podem falar comigo só em determinado horário. Nunca, nunca isso. Vocês podem falar a qualquer momento comigo, tá? Porque quando vocês têm dúvida, a minha obrigação de professor e pai é estar à disposição de vocês. Tá bom, pessoal? Então eu agradeço vocês. Prazer. Espero ficar muito tempo com vocês, que vocês gostem. Se não gostarem, falem, Verde, muda isso, Verde, muda aquilo. Faça o favor. Tá bom? Fiquem com Deus e obrigado, pessoal.